Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva o nosso Pai São João Bosco! Viva! Então, iniciaremos agora a 7ª aula deste curso sobre o Catecismo Católico da Crise na Igreja, do Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Só para fazer uma breve recapitulação das 6 aulas anteriores, na primeira aula nós falamos da manifestação da crise no pontificado atual, né, o pontificado do Papa Francisco. Depois nós tivemos uma segunda aula para falar da manifestação da crise em todos os pontificados pós-conciliares. Então, pontificado do Papa João XXIII, pontificado do Papa Paulo VI, pontificado do Papa João Paulo II e o pontificado do Papa Bento XVI. Então, a segunda aula acabou por, em resumo, abordar todos estes 4 pontificados e como a crise se manifestou em linhas gerais em cada um deles. Depois nós tivemos mais 4 aulas apenas sobre o Concílio Vaticano II. Então, a primeira aula foi uma aula mais histórica, que abordou a manifestação da crise no concílio sob essa ótica histórica. Depois, nós tivemos 2 aulas sobre os principais erros promovidos pelo Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, uma aula sobre a liberdade religiosa, na qual falamos de maneira mais específica sobre o documento Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II. E depois uma aula em que falamos dos erros, ou do erro, porque acaba por ser a mesma face, ou 2 faces de uma mesma moeda, os erros do ecumenismo e do diálogo interreligioso. E nessa aula nós falamos de forma especial da Unitatis Redintegratio e da Nostra Aetate. E tivemos ainda uma última aula que foi exclusivamente voltada para uma leitura de pontos, especialmente problemáticos desses 3 documentos que eu citei, e ainda um 4º documento. Esses são os documentos apontados pelo Padre Matias como os mais problemáticos do concílio. Esses 3 que eu citei, Dignitatis Humanae, Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate e a Constituição Gaudium et Spes. Esta foi a última aula que acabou por falar principalmente destes erros promovidos, erros doutrinais promovidos pelo Concílio Vaticano II, especialmente a partir destes 4 documentos. Então, tivemos, como eu falei até agora, as 6 aulas. As 6 estão disponíveis no YouTube do Centro Dom Bosco. E hoje nós iniciaremos uma série de 3 aulas sobre a crise e a reforma litúrgica. No início eu pensava em tratar deste assunto em apenas uma aula, mas quando fui efetivamente preparar a aula, eu percebi que não seria adequado, acabaria por ficar apressada a aula e o assunto tratado de forma incompleta. Por isso é que eu resolvi dividir o assunto em 3 aulas, porque, de fato, é um assunto muito desafiador, tão desafiador quanto o Concílio Vaticano II, imagino eu,
Então, na aula de hoje, eu me limitarei a falar, claro, sempre a partir das lições do Padre Matias, eu falarei da Missa de Sempre. Este é o título, ou o subtítulo da aula de hoje, que é a primeira parte desta grande aula sobre a crise e a reforma litúrgica. O subtítulo é A Missa de Sempre. Na segunda aula, que será no mês que vem, provavelmente no final do mês que vem, na quarta terça-feira, imagino eu, do mês que vem, nós falaremos sobre a crise e a reforma litúrgica, aspectos teóricos e históricos. E em agosto teremos a terceira aula, na qual falaremos da crise e a reforma litúrgica, aspectos práticos. Então, ao final destas 3 aulas, eu penso que terei tratado do assunto à luz do catecismo da crise de forma satisfatória. É claro que é um assunto que não conseguiremos exaurir jamais, mas imagino que terei tratado do assunto de forma satisfatória. Antes de iniciarmos a aula propriamente dita, eu decidi responder a algumas objeções que foram feitas a nós desde a última aula que eu dei, ou talvez até desde o início do curso como um todo. Objeções até que chegaram com alguma frequência, e uma nota particular dessas 4 objeções é que as 4 objeções vieram até nós através de pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas que têm um bom relacionamento conosco e se importam com o Centro Dom Bosco, se importam comigo em particular. E eu resolvi tratar destas objeções publicamente, não para soar um rebelde ou mal educado, mesmo porque eu não revelarei o nome destas pessoas, eu não as exporei aqui, mas porque penso que pode ser uma objeção que esteja em outras pessoas também. Outras pessoas talvez tenham feito estas mesmas objeções, então eu gostaria de enfrentá-las e dizer resumidamente, de forma breve, porque eu não estou de acordo com nenhuma destas 4 objeções. 2 delas foram feitas diretamente a mim, por integrantes do clero, não são pessoas que têm um relacionamento próximo com o Centro Dom Bosco, então foram pessoas do meu relacionamento, mas clérigos, e as outras 2 foram feitas por pessoas que têm um relacionamento com o Centro Dom Bosco, mas uma diretamente a mim e outra não. Um fiel leigo e um outro clérigo também. Então, são pessoas, como eu falei, pessoas que nós temos um bom relacionamento. Então, são objeções bem-vindas. É o que nós chamaríamos hoje na linguagem moderna de uma crítica construtiva. Mas é evidente que a gente recebe a crítica, reflete sobre ela e acaba por ter de concordar ou não com a crítica que é feita. Então, a primeira objeção que foi feita a mim disse o seguinte: ao invés de ressaltarmos os aspectos negativos do Concílio Vaticano II, nós deveríamos nos concentrar em seus aspectos positivos. Essa objeção foi feita, como eu falei, por um integrante do clero, e é evidente que eu não posso concordar com ela, por mais que eu tenha sinceramente me alegrado em ouvir isso de um clérigo integrante da hierarquia atual, porque se ele reconhece ou se ele afirma que nós deveríamos nos concentrar nos aspectos positivos do concílio, sem dizer ele reconhece que ele tem aspectos negativos, o que é, de fato, algo notável. São poucos os clérigos, mesmo em conversas privadas, que reconhecem isso. O fato é que não faz o menor sentido preparar um curso ou mesmo uma aula para falar dos aspectos positivos do concílio. Primeiro, que esses aspectos positivos estão sempre envoltos em inúmeros aspectos negativos, de modo que é muito difícil, na prática, salientá-los. E mesmo que fosse fácil encontrar aspectos positivos límpidos no Concílio Vaticano II, que não é, mesmo que fosse fácil, não faria sentido fazer isso no século XXI, ou neste ano de 2021, porque é isso que quase todo mundo faz há décadas na Igreja. O Concílio Vaticano II é tratado como o concílio,
por antonomasia, as pessoas não têm nem o trabalho de falar o Vaticano II, as pessoas se limitam a falar o concílio, como se não houvesse concílios anteriores a ele. Nós pegamos, por exemplo, o próprio Catecismo da Igreja Católica, do pontificado do Papa João Paulo II, aquele catecismo amarelo, ele é lotado de referências do Concílio Vaticano II. E é muito interessante notar que em temas delicados ele faz um contorcionismo absurdo para tentar encontrar a doutrina católica nos documentos do concílio, quando seria muito mais fácil deixar de citá-los, citar os documentos do magistério de sempre da igreja. Então, ali nós já percebemos, e é um contorcionismo que fala um padre próximo do Centro Dom Bosco, que eu estou de pleno acordo com ele, que beira a desonestidade intelectual, quando não é pura e simplesmente desonestidade intelectual. Então não faria sentido dar uma aula para ressaltar os supostos aspectos positivos do concílio. Não faz o menor sentido fazer isso, porque é isso que todo mundo tem feito e de forma extremamente desordenada, como eu acabei de falar. A segunda objeção seria a seguinte: não haveria erros doutrinais nos documentos do Concílio Vaticano II, pois todos os documentos precisam ser lidos em conjunto, como se um complementasse o outro em suas lacunas e ambiguidades. Essa também é uma objeção com a qual eu não posso concordar, e é interessante que, além do clérigo que me trouxe esta objeção, eu também cheguei a lê-la por algumas pessoas nos comentários à minha última aula, e não faz o menor sentido. A pessoa diz: você não pode afirmar que a Nostra Aetate propõe um erro doutrinal porque a Lumen Gentium afirma que fora da igreja não há salvação. Isso não faz o menor sentido. O documento da igreja ele precisa ser católico. Ele não pode conter um erro e dizer que ele não está errado porque o outro afirma algo que ele nega. Isso é absurdo. Isso. Mesmo porque a Lumen Gentium de fato afirma que não há salvação fora da igreja, mas quase com um pedido de desculpas acoplado. Realmente fora da igreja não há salvação, mas por favor me desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Ao invés de afirmar que a igreja de Cristo é a igreja católica, a Lumen Gentium, por exemplo, afirma que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Isso é claramente um erro. Então, vejam que é impensável argumentar neste sentido. Não, os documentos do concílio precisam ser todos lidos em conjunto. Não faz sentido. Os documentos precisam ser católicos em cada linha, em cada vírgula. Foi assim que a igreja sempre fez. Foi assim que a igreja sempre ensinou. Aliás, o raciocínio é o contrário. Se há um erro em uma vírgula de um documento, isso acaba por comprometer todos os documentos de alguma forma. E é o que nós vemos no concílio. Quando não há erros doutrinais, muitos dos documentos não podem ser chamados de ortodoxos porque contêm imprecisões, contêm ambiguidades, dão margem, pelo menos, para interpretações erradas e anticatólicas. Então, essa objeção também não faz o menor sentido. Essa pessoa até chegou a afirmar que a minha última aula, por isso, teria sido de alguma forma parcial, porque eu teria me concentrado nos aspectos negativos, mas pelo amor de Deus, para que eu faria uma aula para ler as partes católicas dos documentos? Estas partes são católicas, ótimo, mas não é esse o problema, não é essa a questão. Não pode haver partes não católicas em documentos da igreja, e foi isso que eu procurei demonstrar na última aula. Isso não é parcialidade. Isso é uma aula que tem um objetivo concreto, que desde o início foi salientado e que eu penso que cumpri o objetivo. A terceira objeção é uma objeção mais interessante, mais desafiadora, que é a seguinte: nós somos fiéis leigos e não integramos a igreja docente, de modo que seria um equívoco ensinar doutrina ou falar sobre a crise que assola a Santa Igreja Católica, papel exclusivo do magistério da igreja. De fato, aqui é um argumento muito bom e verdadeiro. De fato, a princípio, em circunstâncias normais, não caberia a um fiel leigo ensinar doutrina. E, igualmente, não caberia a um fiel leigo falar sobre a crise da igreja. Mas o fato é que
a crise atual, ela acabou por atingir a hierarquia da igreja e acabou por atingir, como nós vimos nas aulas anteriores, os mais altos graus da hierarquia. E isso acaba por comprometer o magistério pós-conciliar, digamos assim, e acaba por comprometer o clero como um todo. De modo que, concretamente, sendo muito claro, hoje o clero está completamente amordaçado para tratar destes assuntos. Não somente o clero, a própria vida religiosa. Quais são as pessoas dentro do clero e da vida religiosa que falam abertamente destas questões relacionadas com a crise na igreja a partir do Concílio Vaticano II? Quem se sente à vontade hoje dentro do clero? É importantíssimo percebermos que até os meios ditos tradicionais, até aqueles que celebram apenas a missa de sempre e buscam viver a fé católica como ela sempre foi vivida, até esses meios têm dificuldade para se manifestar sobre o concílio. Notadamente, é claro, aqueles meios tradicionais que estão em situação canônica regular, ou seja, fizeram algum tipo de acordo com a Santa Sé, sendo muito claro, muito transparente. Até esses meios estão amordaçados de alguma forma para tratar desses assuntos. Uma exceção aqui seria a própria fraternidade sacerdotal São Pio X. Só que qual é a questão da fraternidade? A fraternidade fala muito bem sobre esse assunto e continuará a falar. Só que a fraternidade acaba por não chegar, isso é um fato, não é uma opinião, ela não chega a boa parte dos fiéis. Porque muitos fiéis têm, claro, um preconceito, um juízo temerário a respeito da fraternidade, ou porque o que eles ensinam não chega de fato. E aqui está o detalhe. Por que é apropriado e conveniente que um fiel leigo fale sobre esse assunto? Porque o leigo tem uma liberdade que o clero não tem. E no meu caso, e no caso do Centro Dom Bosco, isso fará com que tais assuntos cheguem, e esse é o objetivo deste curso, cheguem ao fiel leigo comum da paróquia, ao fiel católico médio. Essa mesma pessoa que apresentou esta terceira objeção disse que não cabe a nós ensinar nada aos bispos, e isso está corretíssimo. Só que o objetivo desse curso não é ensinar nada aos bispos. Nem tenho essa pretensão, até porque seria uma tarefa hercúlea, quase um murro em ponta de faca, ou outra expressão mais apropriada. O objetivo deste curso, desde o início, é muito claro, é fazer com que esses assuntos cheguem ao fiel católico médio, ao fiel de paróquia, ao fiel comum, como eu sou um fiel comum. E comuns são os fiéis que fazem parte do Centro Dom Bosco. E dos retornos que eu tenho recebido desde o início, claro que existem retornos positivos e outros negativos, a maior parte tem sido bons retornos. E eu percebo que as aulas têm, de fato, ajudado as pessoas para abrir os olhos e buscar a sagrada tradição, buscar a fé católica de sempre. É simplesmente esse o objetivo. É tratar desses assuntos tão complexos, não sob uma ótica filosófica, teológica, até porque eu nem tenho condições de fazer isso, eu sou um simples catequista, mas é tratar desses assuntos de uma forma simples, a partir da doutrina da igreja, sob uma ótica mesmo catequética, para que as pessoas, e cada vez mais pessoas, possam compreender. O objetivo não é semear uma revolta na igreja, até porque isso seria contraditório com a minha própria vida católica. Talvez vocês fiquem surpresos com o que eu vou dizer agora, mas eu sou um fiel católico que tenho falado sobre essas coisas, mas continuo totalmente inserido na chamada vida pós-conciliar. Depois destas aulas, eu continuei a frequentar a mesma paróquia, eu continuei a dar catequese na mesma paróquia que eu dava e, graças a Deus, são poucas as pessoas que me olham atravessado. Então vejam que a minha vida exteriormente mudou muito pouco e essa é a minha convicção. A busca pelo catolicismo autêntico é para todos os fiéis. E eu falarei melhor disso na conclusão deste curso. Não é uma revolta,
não é revolte-se contra o seu pároco, revolte-se contra o seu bispo, não. Revolte-se contra os erros promovidos pelo modernismo. Revolte-se contra os erros promovidos pelo Concílio Vaticano II também. Busque o catolicismo autêntico, a começar pelo seu interior. Eu vou desenvolver melhor isto, como eu falei, na conclusão deste curso, que aí sim eu poderia aprofundar esta questão. Mas aqui fica então a resposta a esta objeção. Nas circunstâncias atuais, excepcionalmente, me parece conveniente, muito conveniente, que um fiel leigo trate desse assunto mesmo, porque este curso nada mais é do que a repetição do ensinamento de um clérigo, de um sacerdote, integrante de uma obra fundada por um bispo, Dom Marcel Lefebvre, no caso, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. E não se trata de um debate que um leigo iniciou. Trata-se de um debate travado por cachorros grandes, digamos assim. Bispos que levantaram as suas vozes para questionar todos esses erros. Então é muito legítimo que nós, como fiéis leigos, diante de um debate que nos antecede, que nós busquemos a verdade dentro deste debate. É simplesmente isso. Onde está a verdade? Ou com quem está a verdade? Mesmo porque nós percebemos em alguns dos papas pós-conciliares, até mesmo nos seus corações nós percebemos que esse debate acontecia. Nós poderíamos até falar, nesse ponto em particular, do Papa Paulo VI, quando ele afirma que a fumaça de Satanás entrou na igreja, e especialmente no Papa Bento XVI, que nós vimos claramente como ele claudicava, como parecia existir e até hoje imagino que exista um conflito interior, mas nenhum dos dois, infelizmente, tomou a decisão que deveria tomar e realizou as reformas que deveria realizar, a meu ver, até seguindo os ensinamentos do Padre Matias. Então, respondida esta terceira objeção, para fechar, uma quarta objeção que já é, digamos, do outro lado, porque eu peço muitas orações de vocês. Com esse curso a gente acaba por ser atacado de todos os lados, de pessoas boas, de católicos bons, vou usar um termo até um pouco equívoco, mas que é necessário. Católicos tradicionais acabam por criticar, eventualmente, especialmente a forma, mas também nós apanhamos de católicos que se dizem tradicionalistas, nós apanhamos dos sedevacantistas, nós, além, claro, do que eu já falei, nós apanhamos daqueles que estão contaminados pelo modernismo. Então eu peço as orações de vocês porque não é fácil. Eventualmente chegam objeções da própria família, então que vocês possam rezar para que esse curso vá até o final, porque eu estou convicto da utilidade deste curso. E não faço por conta própria. Me consultei com os meus irmãos aqui do Centro Dom Bosco antes de iniciá-lo. Faço direção espiritual e trato continuamente deste curso na minha direção. É um assunto muito comum na minha direção. Então, estou convicto do que faço e da utilidade deste curso para a Santa Igreja e para os fiéis católicos leigos. E a quarta objeção, como eu falei do outro lado, é sobre a última aula, que ela teria evidenciado falta de estudo sobre o assunto e a promoção de uma hermenêutica da continuidade mitigada. Eis que os erros são apontados apenas em documentos supostamente colaterais do Concílio Vaticano II, ao passo que os seus principais documentos seriam ortodoxos. Essa é uma objeção que eu resolvi trazer porque pode ser que outras pessoas tenham pensado mesmo a partir da última aula, por mais que eu pense que provavelmente não prestaram atenção na aula. Eventualmente uma aula muito longa, devem ter dormido em algum momento, porque na última aula eu falei, sim, dos erros, por exemplo, da Gaudium et Spes, que é apontada como um dos principais documentos do concílio. Eu falei em aulas anteriores de erros promovidos pela Lumen Gentium, por exemplo. Em nenhum momento eu afirmei nem que a Lumen Gentium, nem que a Gaudium et Spes, ou mesmo a Dei Verbum seriam documentos ortodoxos. Até porque dizer que há imprecisões e ambiguidades em documentos da Igreja é dizer que esses documentos não são ortodoxos.
porque imprecisões e ambiguidades são erros. Evidentemente que são erros. Então, não se trata de uma hermenêutica da continuidade mitigada, muito pelo contrário. Eu afirmei claramente aqui diversas vezes que a hermenêutica da continuidade é um erro. Por mais que, é claro, diante de ambiguidades e imprecisões, é possível interpretar os documentos de forma católica, é evidente. Se há uma ambiguidade, eu posso interpretar aquele documento de forma católica, mas isso não significa que aquele documento é ortodoxo. Isso não significa que a hermenêutica da continuidade proposta especialmente pelo Papa Bento XVI seja correta, muito pelo contrário. Ela é impossível. E eu falei isso claramente em quase todas as aulas. E com relação à falta de estudo, eu também não posso concordar com esse argumento. Porque, como eu falei, a partir da minha experiência de catequista, e é isso que eu desejo provocar nas pessoas que assistem este curso, eu estudo esse assunto há 10 anos, pelo menos. E como estudei esse assunto durante 10 anos? Quando você estuda a doutrina católica e você busca conhecer a doutrina católica e você começa a confrontar a doutrina católica com aquilo que você observa nas circunstâncias atuais da Igreja. Isto é estudar a crise da Igreja. Muito mais do que ler todos esses maravilhosos livros que eu tenho indicado, especialmente da editora Permanência, a quem eu faço uma menção honrosa. De fato, o trabalho da editora Permanência de publicar livros muito apropriados para o conhecimento da crise é irretocável. E hoje eu indicarei outro livro da Permanência sobre um assunto importantíssimo, atinente à aula de hoje. Mas dizer que eu pessoalmente careço de estudo para tratar do assunto sem me conhecer, como foi feita essa objeção, é um erro. E eu, de fato, rebato aqui publicamente porque desejo mostrar para cada fiel que assistir a esta aula que ele tem condições de buscar a verdade a respeito da crise a partir do próprio estudo da doutrina católica e o confronto da doutrina católica com o que nós vemos hoje, com o que é ensinado hoje, com as homilias que nós ouvimos e também, como nós trataremos hoje, na liturgia. E aí eu chego ao ponto que tratarei na aula de hoje, que é a Sagrada Liturgia. A manifestação da crise na Sagrada Liturgia, a crise e a reforma litúrgica. E aqui eu até peço licença para vocês, porque talvez muitos dos ensinamentos que nós teremos aqui hoje serão do conhecimento de vocês, mas eu penso que é fundamental que esses ensinamentos sejam transmitidos, porque não há como compreender a crise acerca da reforma litúrgica ou a manifestação da crise na reforma litúrgica sem, e aí é o apelo principal que eu faço nesta aula, conhecer e amar profundamente a missa de sempre. É esse o ponto. Não se trata simplesmente de buscar os erros na missa de Paulo VI ou uma outra nomenclatura na missa nova, na missa posterior à reforma que foi feita em 1969. Muito mais do que isso. O primeiro passo é conhecer e conhecer cada vez melhor para amar cada vez mais a missa de sempre. É isso que eu gostaria de despertar com a aula de hoje. É um compromisso cada vez maior em mim e em cada um de vocês na busca por este conhecimento da missa de sempre. Eu preferi utilizar este termo ao invés de missa tridentina ou missa tradicional, que são nomenclaturas que eu poderia utilizar, mas eu preferi colocar este nome, a missa de sempre, porque o objetivo aqui será mostrar, a partir destas 3 aulas, que a mesma missa foi celebrada desde os tempos apostólicos. E em 1969 não houve uma reforma litúrgica, houve uma revolução litúrgica. É esse o ponto. Não se tratou de uma reforma, não se tratou de algo que manteve
a estrutura fundamental da Santa Missa como ela sempre foi celebrada. Muito pelo contrário. É isso que, a partir das lições do Padre Matias, nós procuraremos buscar através destas 3 aulas. Mas vamos começar, porque o Padre Matias, e esse será o foco da aula de hoje, ele quer, na realidade, mostrar o que é a Santa Missa. E essa é a primeira pergunta. O que é a Santa Missa deste 7º capítulo, que é intitulado justamente a Missa Nova? Vamos lá. A Santa Missa é a renovação e a representação do sacrifício da cruz. Por intermédio do Padre, Cristo oferece ao Pai de maneira incruenta, isto é, não sangrenta, seu corpo e seu sangue, que havia imolado de modo cruento, isto é, sangrento, na cruz. A missa é, pois, um verdadeiro sacrifício, pelo qual os méritos do sacrifício da cruz nos são aplicados. Tem aqui uma nota de rodapé muito apropriada, porque a palavra representação significa no sentido de novo modo de presença. Tem uma nota do tradutor aqui muito apropriada. Onde se pode encontrar o ensinamento da Igreja? E aí vem uma citação do Concílio de Trento que vai nesse mesmo sentido da definição do que é a Santa Missa. Vamos a ela. O Concílio de Trento ensina: na última ceia, à noite, quando for entregue, Cristo quis deixar à Igreja, sua esposa bem-amada, um sacrifício visível, como convém à natureza humana, pelo qual o sacrifício cruento, que devia cumprir-se de uma vez por todas sobre a cruz, seria tornado presente e comemorado até o fim dos tempos, e teria sua virtude salvífica aplicada para a remissão dos pecados que cometemos a cada dia. Por isso, ofereceu a Deus Pai seu corpo e seu sangue sob as espécies do pão e do vinho. E aí vocês perceberão uma insistência do Padre Matias em demonstrar, a partir da doutrina da Igreja, mas também nós veremos daqui a pouco da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que a Santa Missa é verdadeiramente um sacrifício. E guardem isto, porque esse ponto é fundamental para entendermos por que houve, de fato, uma revolução litúrgica na reforma promovida durante o pontificado do Papa Paulo VI. Diz o Padre Matias: é correto dizer que a missa é verdadeiramente um sacrifício em sentido próprio? O Concílio de Trento é formal. Aquele que disser que na missa não é oferecido a Deus um sacrifício verdadeiro e real, seja anátema. O mesmo concílio declarou que, por suas palavras, fazei isto em memória de mim, Cristo deu aos apóstolos o sacerdócio e o poder de celebrar esse sacrifício. Qual é precisamente a relação entre o sacrifício da missa e o da cruz? O sacrifício da missa tem a mesma vítima, o mesmo sacerdote e as mesmas intenções do da cruz. É o mesmo sacrifício, mas oferecido de um modo diferente. Então ele começará a explicar, e esta é a doutrina tradicional. Se nós estudarmos, por exemplo, o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Romano, né, que é consequência do Catecismo do Concílio de Trento, nós encontraremos a doutrina sobre a Santa Missa estudada, ensinada de forma tradicional, e encontraremos esta mesma doutrina. Esta é a doutrina católica sobre a Santa Missa. E digo até, me arrisco a dizer até, que o próprio catecismo, feito no pontificado do Papa João Paulo II, vai ensinar que a missa é um sacrifício, por mais que ali, em alguns momentos, haverá, como eu acabei de dizer, infelizmente, porque há um esforço de citar a exaustão os documentos do concílio, acaba por ter, em alguns momentos, de fazer aquele contorcionismo ao qual eu me referi, infelizmente. Mas vamos mostrar, então, que é a mesma vítima, é o mesmo sacerdote e são as mesmas intenções. Porque essa primeira parte, o Padre Matias se limita a mostrar qual é a doutrina católica sobre a Santa Missa. Qual é a vítima do sacrifício da missa? Nosso Senhor Jesus Cristo é a vítima do sacrifício da missa, como também do da cruz. É Ele que é essencialmente oferecido na missa.
e não o pão e o vinho, que cessam de existir na consagração. E aí, depois de mostrar que é a mesma vítima, mostrará que é o mesmo sacerdote. Qual é o sacerdote do sacrifício da missa? O verdadeiro sacerdote do sacrifício da missa é como sobre a cruz nosso Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que Cristo se ofereceu a si mesmo sobre a cruz, ao passo que se serve na missa de um sacerdote humano, que age como instrumento de Cristo. A mesma vítima, o mesmo sacerdote e agora as mesmas intenções. Quais são as intenções do sacrifício da missa? Assim como o sacrifício da cruz, o sacrifício da missa é oferecido por Nosso Senhor em 4 grandes intenções: adorar a Deus, agradecer-lhe por suas bênçãos, reparar as ofensas que lhe foram feitas. Nesse último sentido, o sacrifício é dito propiciatório ou satisfativo, e obter suas graças para os homens. E aí, depois de apontar todas as semelhanças quanto à vítima, o sacerdote e as intenções entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz, o Padre Matias vai mostrar qual é a diferença entre eles. Em que o sacrifício da missa é oferecido de modo diferente do da cruz, e a diferença é apenas essa. Sobre a cruz, Cristo imolou-se de modo cruento, isto é, sangrento. Na missa, Cristo o faz de modo incruento, isto é, não sangrento. Então, aqui de forma muito resumida, é claro, como eu sempre faço, eu tive que selecionar algumas perguntas do livro, não dá, em absoluto, é impossível, por mais que o livro seja tão bom que a vontade seja essa, não há como falar de todas elas. Mas esta é a doutrina católica a respeito da Santa Missa, e a missa, de fato, é verdadeiramente um sacrifício. E aí ele fará uma última pergunta para mostrar que a missa sempre foi, desde os tempos apostólicos, desde sempre, por isso a missa de sempre, ela sempre foi compreendida desta forma. Essa é a doutrina, essa doutrina é a dos padres da Igreja. Santo Agostinho ensina: Cristo foi imolado uma só vez em si mesmo, todavia é imolado todos os dias no sacramento. E Santo Ambrósio: do mesmo modo que com efeito por toda parte é oferecido um único corpo de Cristo e não vários, assim também um único sacrifício. E aqui eu já de alguma forma coloco algumas pinceladas do que aconteceu em 1969, mas na realidade o que já tinha acontecido no Concílio Vaticano II e de alguma forma o que já tinha acontecido antes do concílio. E aqui eu faço um breve comentário a algo que foi dito também na semana passada, até por uma pessoa igualmente querida e amada, e não só pelo Centro Dom Bosco, mas por mim em particular. E eu não falarei o nome, mas imagino que não tenha necessidade, porque alguns compreenderão. Na semana passada houve uma certa homilia que fez uma referência ao chamado movimento tradicional como simplesmente uma restauração do catolicismo de décadas atrás. E não me parece que seja essa a intenção do chamado movimento tradicional, ou daqueles que se auto-intitulam tradicionalistas. Eu até nem tenho me afeiçoado muito com esses rótulos. Depois que eu comecei a dar estas aulas e a refletir sobre esta questão, eu penso que esses rótulos acabam por ser um grande reducionismo e um fator de divisão e sectarismo, muito mais do que fonte de esclarecimento. Mas o fato é que o movimento tradicional não busca restaurar a igreja de décadas atrás. Ele busca, na realidade, resgatar o catolicismo de sempre. Será que algum católico que se diga tradicional vai questionar que havia uma grande crise na igreja antes do Concílio Vaticano II? Me parece que não. Afinal, o concílio não teria acontecido como aconteceu se não houvesse uma grave crise que o antecedesse. Então é evidente que não se trata de restaurar o catolicismo como ele estava antes do concílio, porque ele andava mal, sem dúvida alguma. Havia uma crise. Na realidade, o que se fala de tradição, de tradicionalismo, é buscar o catolicismo de sempre.
o catolicismo de 2000 anos. É esse o ponto. E isto se aplica, evidentemente, à própria Santa Missa. Então, esta é a missa de sempre. Esta é a doutrina católica acerca da Santa Missa. A doutrina de sempre. A missa é um sacrifício e Deus está no centro. Esse é o ponto. A reforma litúrgica de 1969, na esteira dos erros que eu apontei, e que na realidade o padre Matias aponta, os principais erros que nós observamos no concílio, o que ela faz? Tira Deus do centro da liturgia e coloca o homem. Em linhas gerais, é isso que foi feito. Um antropocentrismo da Sagrada Liturgia. E a missa deixa de ser, ou pelo menos não é que ela deixa de ser, a intenção é que ela deixasse de ser um sacrifício e passasse a ser uma refeição, uma ceia. E é evidente que todo esse movimento de colocar o homem no centro, esse humanismo anticatólico, ele é de índole, como nós falávamos e temos falado em todas as aulas, de índole liberal maçônica. Não é isso que observamos, por exemplo, na Gaudium et Spes? Não é isso que nós observamos na Dignitatis Humanae, na própria Unitatis Redintegratio, na Nostra Aetate e também em todas aquelas imprecisões e ambiguidades que nós apontamos em todas as aulas? Vejam que a reforma litúrgica acabou por, da mesma forma, adotar este liberalismo de índole maçônica, mas dentro da Sagrada Liturgia. E é claro que o protestantismo tem tudo a ver com isso, como nós falaremos na aula de hoje. Mas tenham isto muito claro desde já. A doutrina católica sobre a Santa Missa, a doutrina de sempre, e desculpem a redundância, é que a Santa Missa é um sacrifício. Deus está no centro. Ela não é uma refeição. Ela não é uma ceia que acaba por colocar o homem no centro. E nesta segunda parte agora, que eu iniciarei nesse momento, o padre Matias vai demonstrar isto de forma mais clara, como desde o Antigo Testamento a Santa Missa já era prefigurada como um sacrifício. Então vamos lá. Quem negou que a missa é um sacrifício? Durante mais de 1000 anos, ninguém ousou negar que a missa é um sacrifício. Os católicos gozaram pacificamente dessa verdade. Só no século XII, algumas seitas começaram a atacá-la, mas foi sobretudo Martinho Lutero e o protestantismo que levaram numerosos cristãos a rejeitar este dogma. Então, em primeiro lugar, o padre não falará de Lutero, ele vai falar da doutrina de sempre. Então, eu escolhi aqui uma pergunta que mostra a doutrina de sempre no Antigo Testamento, uma pergunta que mostra a doutrina de sempre no Novo Testamento e 2 perguntas que mostram a doutrina de sempre sobre a Santa Missa nos padres da Igreja. Nós já citamos Santo Agostinho, nós já citamos Santo Ambrósio e agora citaremos São Gregório Nazianzeno. Mas vamos lá. Como Deus nos revelou que a missa é um sacrifício? Vejam que isso está presente desde o Antigo Testamento. O fato da missa ser um sacrifício decorre claramente da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, Deus, por intermédio do profeta Malaquias, anunciava nestes termos um sacrifício vindouro. Do nascer ao pôr do sol, meu nome é grande entre as nações, e em toda parte um sacrifício de agradável odor é apresentado em meu nome, como oblação pura. Malaquias 1, versículo 11. E é claro, não podemos deixar de lembrar, todos os sacrifícios que foram realizados na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, eles apontam para a Santa Missa. Vejam que esta revolução litúrgica que foi feita acaba por desprezar as próprias prefigurações da Santa Missa, até os próprios sacrifícios feitos pelo povo escolhido da Antiga Aliança. E aí o padre Matias vai falar agora dos evangelhos. Os evangelhos falam da missa como de um sacrifício. Quando da instituição da missa na Quinta-feira Santa, Cristo utilizou termos referindo-se a um sacrifício. Meu corpo entregue por vós, meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos
para a remissão dos pecados. Uma citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, e depois do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 28. Então vejam que o Padre Matias faz questão de demonstrar: esta doutrina está presente no Antigo Testamento como prefiguração, está presente nos Evangelhos, nas próprias palavras de Nosso Senhor, e está presente também no ensinamento dos apóstolos, porque aqui há uma palavra de São Paulo. Vejam que é muito clara a linha, a doutrina, a partir da revelação divina, da missa como um sacrifício. E agora o padre chega com a precisão que lhe é peculiar aos padres da igreja mais uma vez. O que dizem da missa os primeiros, vejam, os primeiros padres da igreja? Os mais antigos escritos eclesiásticos falam da Eucaristia como de um sacrifício. Podem-se citar, entre muitos outros, a Didaquê, cerca de 100 anos depois de Cristo, o Papa São Clemente, 101 anos depois de Cristo, e São Cipriano de Cartago, 258 depois de Cristo. E eu não citarei, aqui estão todas as citações, tanto da Didaquê, de São Clemente, do Papa São Clemente, de São Cipriano, eu não as citarei simplesmente para que nós possamos caminhar. Eu citarei apenas eu citarei apenas uma declaração de um outro padre da igreja, que é São Gregório Nazianzeno. Vejam, 390 depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma citação do ano 100, uma citação do ano 101, uma citação de 258, e agora São Gregório Nazianzeno, que faleceu em 390. Vejam o que ele dirá. Pode citar mais um padre da igreja sobre o sacrifício da missa? São Gregório Nazianzeno exorta assim um sacerdote: não cesses, homem de Deus, de rezar e de interceder por mim, quando fizeres descer o verbo por tua palavra, quando separares de maneira incruenta a carne e o sangue do Senhor, quando tu te servires da palavra, as palavras da consagração, como de um gládio, né? Um gládio, uma espada. O que se destaca nessa passagem de São Gregório Nazianzeno? São Gregório Nazianzeno menciona de modo muito claro a imolação incruenta de Cristo, realizada pela separação de seu corpo e de seu sangue por meio da dupla consagração. Esta é a doutrina católica. Por isso é que eu escolhi como título da aula, ou subtítulo, falar a missa de sempre. Não é incorreto dizer missa tridentina, porque, de fato, São Pio V fez uma reforma litúrgica importantíssima. Mas entendam, a missa antes da reforma promovida por São Pio V era a mesma. É esse o ponto. Dom Atanásio, numa live que fez com o Centro Dom Bosco, observou isto, que o mais correto não seria dizer missa tridentina. Ele até fala, se eu não me engano, de missa tradicional, que é um termo muito bom, só que missa tradicional acaba por cair na mesma redundância de católico tradicional, porque se é católico, é tradicional. O problema é que, em meio a essa confusão na qual vivemos, é necessário. Essas redundâncias acabam por ser necessárias. Mas eu preferi missa de sempre, que foi algo até que Dom Bertrand, o Lucas uma vez contou uma história, né? O Dom Bertrand, se eu não me engano, ia a Resende dar uma palestra e, como homem de missa diária, pediu ao Lucas que providenciasse a missa em algum momento. Aí o Lucas perguntou: missa tridentina, Dom Bertrand? Ele: é claro, a missa de sempre, né? E isso me marcou. Ele falou assim como algo elementar, mas a palavra, a missa de sempre, me parece o mais adequado, porque depois da reforma promovida por São Pio V, houve outras reformas na história da Igreja. São Pio X promoveu uma reforma litúrgica. O Papa Pio XII, por exemplo, também promoveu uma reforma litúrgica. Até o Papa João XXIII promoveu uma reforma litúrgica. Só que, mesmo que tais reformas possam ser eventualmente criticadas, como Dom Atanásio criticou na live que eu acabei de citar, a reforma promovida pelo Papa Pio XII, todas estas reformas não foram revoluções litúrgicas.
foram reformas. E nenhuma delas acaba por atentar contra a bula de São Pio V, Quo Primum Tempore, que diz que aquela missa tem de ser eterna. Nenhuma delas, porque foram de fato reformas. Não alteraram a missa de sempre. Então, fujam desse argumento furado de que a reforma promovida pelo Papa Paulo VI seria um retorno à missa celebrada na igreja primitiva. Isso é falso. Isso é simplesmente falso, porque a missa de sempre é a missa que existia antes da Revolução Litúrgica de 1969, e é falso também porque, como disse o próprio Papa Pio XII, o arqueologismo litúrgico é um erro. Nós não podemos, eventualmente, voltar a determinadas práticas do passado que, com a vida da igreja, percebemos que deveriam ser mudadas. Então, sob essas duas óticas, esse argumento de que a missa chamada Missa Nova, a missa de Paulo VI, seria um retorno às origens, é uma falácia, é um argumento falso. Por isso é que a aula de hoje objetiva promover simplesmente a missa de sempre. E que todos nós saiamos daqui comprometidos por buscá-la. Eu sei que muitos de vocês já frequentam de forma muito cotidiana a missa de sempre e a conhecem, imagino que até melhor do que eu, mas que de alguma forma esse propósito possa ser reforçado nesta aula. E aqueles que ainda não a conhecem, busquem conhecê-la. Busquem conhecê-la para amá-la e defendê-la das acusações que são feitas a ela e das perseguições que ela sofre. Nós precisamos conhecer, amar e defender a missa de sempre. E aí, depois de mostrar que esta é a doutrina católica sobre a Santa Missa, prefigurada no Antigo Testamento, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, o que continuou na vida dos apóstolos e dos padres da igreja, o padre Matias vai concluir. O que se pode concluir de todas essas passagens da Sagrada Escritura e dos padres da igreja? As passagens citadas e ainda muitas outras manifestam a evidência que não se pode negar que a missa seja essencialmente um sacrifício, sem trair o ensinamento de Cristo. Essa verdade do sacrifício da missa é de uma grande importância. Todas as verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo são importantes, e nenhuma pode ser impunemente negligenciada. Mas o sacrifício da missa está verdadeiramente no coração de toda a vida cristã. Um erro sobre esse ponto teria consequências catastróficas. Como o sacrifício da missa está no coração da vida cristã? A religião judaica do Antigo Testamento estava já centrada nos sacrifícios oferecidos no templo. Seria surpreendente se esses numerosos sacrifícios não tivessem correspondência no Novo Testamento. De fato, nosso Senhor veio essencialmente para se oferecer em sacrifício a seu Pai. Em nome de toda a humanidade, ofereceu esse sacrifício perfeito de adoração, de ação de graças, de reparação pelo pecado e de impetração. O essencial de nossa vida cristã deve ser nos unirmos dia após dia a esse sacrifício. Ora, é precisamente pela missa que o fazemos. Então vejam que, como o padre Matias dirá daqui a pouco, uma pessoa que eventualmente quisesse destruir a fé católica, destruir o catolicismo, é evidente, se isso fosse possível, nós sabemos que não é, mas é claro que esta pessoa atacaria preferencialmente a Santa Missa, que é o centro do catolicismo, é o centro da vida católica. E é isso que nós vemos hoje. Lembrem aquilo que eu falei, e não foi, faço até questão de repetir, não foi uma autopromoção, aquilo que eu quis dizer quando falei que eu estudo esse assunto há 10 anos. Entendam, quando eu disse isso, na realidade foi um convite para que vocês percebam que vocês também estudam esse assunto há muitos anos. E quando nós falamos, por exemplo, da missa, quem aqui nunca sentiu um incômodo diante
de determinadas liturgias que nós encontramos nas paróquias hoje, às vezes até nas nossas próprias paróquias, determinadas músicas que são cantadas apenas para dar alguns exemplos, os trajes, os gestos, até a atitude dos celebrantes. Quem aqui nunca sentiu este incômodo? Então percebam que esse é concretamente o estudo da crise na igreja. Muito mais do que ler 50 livros sobre o assunto. É essa sede por encontrar a missa de sempre. E esse incômodo que surge diante da crise litúrgica. A partir deste conflito, nós passamos a buscar concretamente onde está a verdade, ou qual é a verdade sobre a Santa Missa, e o que aconteceu para que ela fosse tão atacada por aqueles que deveriam defendê-la, principalmente por aqueles que deveriam defendê-la, mais até do que os fiéis leigos, mas pelo próprio clero. Então vejam que essa é a nossa vida de fiéis católicos do século XXI. E agora o que o Padre Matias fará? Ele, depois de falar da doutrina católica sobre a Santa Missa, ele vai mostrar o que Lutero falava da Santa Missa. Neste mesmo capítulo, ele dedicará uma série de perguntas a falar do que Lutero dizia. E aí nós começaremos a perceber ou identificar a, aspas, doutrina de Lutero com aquilo que nós encontramos hoje em muitas celebrações. E aí sim, não nos surpreenderemos tanto quando na aula que vem eu disser que a reforma litúrgica contou com protestantes nas comissões que a promoveram. Eu não sei se vocês acham normal que nós convidemos, deixe eu falar a palavra correta, e isso não é nenhuma ofensa, estamos entre católicos, e mesmo que houvesse um protestante aqui, eu declararia todo o meu amor por ele e renovaria o meu apostolado de que eu desejo que ele se converta à fé católica, mas não faz o menor sentido convidar hereges para compor uma comissão que fará uma reforma litúrgica. Uma comissão de protestantes? Mas isso é assunto para a próxima aula, quando falaremos também que o padre responsável pela reforma litúrgica era maçom. Talvez vocês não se escandalizaram tanto depois de todas as aulas que foram dadas aqui. Mas há comprovação histórica, e o Padre Matias se apoia em fatos históricos, que o padre responsável pela reforma litúrgica, a quem o Papa Paulo VI confiou essa missão, era maçom. E aí a gente começa a entender por que a Revolução Litúrgica se preocupou tanto em colocar o homem no centro e se preocupou tanto em agradar os protestantes, concretamente, historicamente. Mas como eu falei, isso é assunto da aula do próximo mês. Concentremos-nos agora naquilo que Lutero dizia da Santa Missa. Vejam qual era a visão de Lutero da Santa Missa. Não se pode, pois, conceber o cristianismo sem a missa? Mesmo na ordem natural, o sacrifício é um elemento essencial ao culto devido a Deus. Todas as religiões antigas tinham seus sacrifícios. Uma das provas da caducidade da religião judaica é precisamente o fato de que, desde o ano 70 depois de Cristo, da destruição do Templo de Jerusalém, ela não pode mais cumprir seus ritos sacrificais. Na época moderna, os protestantes tentaram inventar um cristianismo sem missa. É uma desnaturação completa da fé e da moral cristãs, que levou muito rapidamente ao filantropismo utópico contemporâneo. Quando o homem cessa de oferecer sacrifícios a Deus, tende rápido, olha que interessante, quando o homem cessa de oferecer sacrifícios a Deus, tende rápido a se tomar por Deus. Não é isso que nós vemos na Revolução Litúrgica? O homem que deixa de enxergar a Santa Missa como um sacrifício, o que ele faz? Ele se coloca no centro da Santa Missa e, claro,
do mundo inteiro, evidentemente. E aí vamos dar voz, infelizmente é necessário, tomem um Dramin, mas daremos voz agora a Lutero sobre a Santa Missa. O que Lutero dizia do santo sacrifício da missa? Lutero anunciava claramente que desejava destruir a missa para atingir o coração da Igreja Católica. Por exemplo, abre aspas para Lutero: quando a missa for derrubada, penso que teremos derrubado o papado, pois é sobre a missa como sobre uma rocha que se apoia o papado todo inteiro, com seus mosteiros, suas dioceses, suas universidades, seus altares, seus ministros e sua doutrina. Tudo isso será pó quando se esfarelar a sua missa sacrílega e abominável. Vejam o que Lutero falava da Santa Missa. O que é a missa para Lutero, então? Para Lutero, a missa é somente um simples memorial da paixão. Seu objetivo é instruir os fiéis, lembrá-los do sacrifício do Calvário para provocar o ato interior de fé. Se fala de sacrifício, é unicamente no sentido de sacrifício de louvor ou de ação de graças, sem valor redentor. Vejam as palavras que Lutero aplica à Santa Missa. Nós ficamos até chocados quando lemos. Então, vejam que Lutero rejeitava a doutrina católica sobre a Santa Missa. E aqui o Padre Matias vai no cerne da questão, quando ele se questiona o que Lutero recusa de modo absoluto na doutrina católica sobre a missa. O que Lutero recusa de modo absoluto é que a missa tem um valor propiciatório ou satisfativo, isto é, que aplique de modo atual e eficaz a nossas almas os frutos do sacrifício da cruz e que assim quite a dívida que temos para com Deus por causa de nossos pecados. E aí o Padre Matias vai ainda esmiuçar esses dois sentidos, propiciatório e satisfativo. O que significa isso? E o que Lutero rejeitava na prática? O sacrifício da missa é dito propiciatório porque torna Deus propício em relação a nós, destruindo os motivos de cólera que pudesse ter para conosco por causa de nossos pecados. É dito satisfativo porque satisfaz a justiça divina, isto é, que faz o bastante, satisfacere, fazer o bastante para apaziguá-lo. E aí, mais uma vez, peço perdão de novo, nós teremos que abrir aspas para Lutero. O que diz Lutero precisamente sobre esse assunto? Abre aspas. Lutero, aspas, ensina: a missa não é um sacrifício ou a ação de um sacrificador. Olhemo-la como sacramento ou como testamento. Chamemo-la bênção, Eucaristia ou memória do Senhor. O Santo Sacramento não foi instituído para que dele se faça um sacrifício expiatório, mas para que sirva para despertar a fé em nós e para reconfortar as consciências. A missa não é um sacrifício oferecido para os outros, sejam vivos ou mortos, para apagar seus pecados, mas uma comunhão em que padre e fiéis recebem o sacramento, cada um para si mesmo. É um erro manifesto e ímpio oferecer ou aplicar a missa aos pecados na qualidade de satisfação ou em favor dos defuntos. Vejam como Lutero ataca diretamente a doutrina católica sobre a Santa Missa. E ataca diretamente esta doutrina que ensina que a Santa Missa é um sacrifício. Vejam que o que aconteceu, e nós demonstraremos isso de forma mais clara na aula que vem, o que aconteceu em 1969, de alguma forma, foi a Santa Igreja Católica assumir essa antidoutrina de Lutero e tentar promover uma revolução litúrgica que tornasse a Santa Missa palatável aos protestantes. Então vejam que é, de fato, o ecumenismo manifestado liturgicamente. É um esforço ecumênico no âmbito da liturgia. Não há como compreender de forma diferente quando a gente, a partir desse incômodo que eu falava anteriormente, quando a gente se debruça sobre a questão.
E quando a gente, de fato, faz este esforço, que é tão belo, de, depois de assistir ou de conhecer e, de fato, amar a missa de sempre, porque é um esforço. É claro que há um estranhamento na primeira vez que nós assistimos à missa de sempre. Uma pessoa que está acostumada com o rito de Paulo VI, na primeira vez que ela assiste, ela pode ter um estranhamento. Mas, depois de vencido este estranhamento inicial, pela deficiência do nosso senso litúrgico, ela passará a amar. E é natural que ela comece a comparar as duas realidades e ela perceberá que não há uma continuidade, não há uma linha, há de fato uma ruptura. A reforma litúrgica promovida pelo Papa Paulo VI operou uma ruptura na história litúrgica da Santa Igreja. E isso é muito evidente, isso é notório. E aí sim vale muito a pena nos aprofundarmos sobre a questão, porque perceberemos que toda essa antidoutrina de Lutero, de alguma forma, foi acolhida por aqueles que promoveram a Revolução Litúrgica. E aqui eu faço uma observação que eu vou fazer muito na terceira aula. Aqui eu não me refiro, por favor, aqui eu não estou a me referir às pessoas que hoje assistem à missa de Paulo VI com um coração sincero. Nem os sacerdotes que a celebram e desejam celebrar um autêntico sacrifício, nem as pessoas que tomam parte nela na busca por se unir ao sacrifício de Nosso Senhor. Muito, pelo amor de Deus. Se eu der essa impressão, eu acabo com essa impressão agora. Eu jamais julgarei um fiel que sinceramente busque assistir ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo após essa revolução litúrgica. Aqui eu estou a julgar aqueles que promoveram essa revolução litúrgica, aqueles que a conceberam e aqueles que a colocaram em prática. Essa é uma distinção fundamental. Mas aí o Padre Matias vai falar concretamente das consequências litúrgicas. Observem, agora o Padre Matias falará das consequências litúrgicas a partir dos erros de Lutero, ou ocasionadas pelos erros de Lutero. Vejam se vocês não encontram a missa de Paulo VI nesta resposta. Vejam que interessante. Quais são as consequências litúrgicas dos erros de Lutero sobre a missa? Para Lutero, a liturgia da palavra deve tomar o primeiro lugar e a comunhão o segundo, modificando progressivamente os ritos e as cerimônias tradicionais da missa. Lutero quis incitar pouco a pouco os fiéis a mudar a sua fé, mas aconselhou a não agir muito rápido. Vejam o que Lutero falou naquela época, abre aspas. Para chegar seguro e felizmente ao objetivo, é preciso conservar algumas cerimônias da antiga missa, para os fracos, que poderiam ficar escandalizados pela mudança muito brusca. Vejam que escândalo o que Lutero afirmou. E aí, para fechar esta parte, vejam o que o Padre Matias falará deste ódio que Lutero tem pela Santa Missa e como este alerta foi feito por santos na história da Igreja. O que se pode dizer do ódio com que Lutero perseguia a missa católica? Lutero enxergou bem um ponto. Toda a vida cristã repousa sobre o sacrifício do Calvário, renovado de modo incruento sobre o altar. Desnaturar a missa é um dos meios mais eficazes para destruir a Igreja. Vários autores católicos destacaram que essa seria a obra do anticristo. Vejam, agora sim, podemos nos recuperar do Dramin que tomamos e agora citaremos Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso de Ligório advertiu gravemente, abre aspas, a missa é o que há de mais belo e de melhor na Igreja. Também o demônio sempre procurou, por meio dos hereges, privar o mundo de missa, fazendo-os precursores do anticristo. E o que acontece, o que chama a atenção na Revolução Litúrgica de 69 é que os hereges são convidados a se sentar à mesa. Isso é tão absurdo. Quem pensaria em tal insanidade? Façamos uma reforma litúrgica. Quem convidaremos?
Quem convidaremos para esta reforma litúrgica? Os protestantes. Faz sentido isso? Tem sentido chamar protestantes para contribuir na realização de uma reforma litúrgica? Penso que não. E aí, a segunda citação que o padre Matias faz é do autor deste livro que eu indicarei para vocês no fim da aula, espetacular, livro da editora Permanência, vende aqui no Centro Dom Bosco, obviamente vende na editora Permanência também, Dom Prosper Geranger. Ele dirá o seguinte sobre esta ameaça dos inimigos da fé sobre a Santa Missa. Se o sacrifício da missa se apagasse, não tardaríamos a recair no estado depravado em que se achavam os povos manchados pelo paganismo. E essa será a obra do anticristo. Tentará todos os meios para impedir a celebração da Santa Missa, para que esse grande contrapeso seja abatido e que Deus ponha fim então a todas as coisas, não tendo mais motivo para as fazer subsistir. Vejam, esta é a palavra de Dom Geranger. Se a Santa Missa deixasse de existir, o que aconteceria? Então vejam que é evidente que os inimigos da fé desejam destruir a Santa Missa, e sempre foi assim, não apenas hoje, sempre foi assim, mas é claro que hoje isso é mais notório. Inimigos, diga-se, tanto os externos como os internos. E aí, o padre Matias vai continuar, e aí a gente já se encaminha para a conclusão da aula de hoje sobre o que o padre Matias tem a ensinar, e depois eu lerei aqui alguns trechos da Sacrosanto Concilium, que é a constituição do Concílio Vaticano sobre a liturgia, para que vocês percebam que é preciso dizer que a Sacrosantum Concilium não está entre os piores documentos do concílio, mas, sem dúvida nenhuma, ela preparou muito bem o terreno para a revolução litúrgica que foi feita em 1969. Eu mostrarei para vocês como na Sacrosantum Concilium há um contínuo apelo pela participação ativa dos fiéis na Santa Missa, de forma repetitiva, até cansativa. A Sacrosantum Concilium insiste neste ponto, que os fiéis devem participar ativamente da Santa Missa, como se não participassem antes do Concílio Vaticano II. Como se... Quem aqui nunca se deparou com esses argumentos? Antes do concílio, ninguém entendia nada da Santa Missa, porque ela era em latim, por isso é que tem o sino, porque as pessoas ficavam dormindo, e aí tocava o sino para chamar a atenção. Quem nunca se deparou? E como não comparar esse tipo de falácia com determinados argumentos que nós encontramos hoje em outros campos, como, por exemplo, as mulheres que hoje afirmam que as mulheres sempre foram extremamente sofridas. Até o século XX, as mulheres eram seres sofridos, que tinham uma vida abominável. Agora sim as mulheres vivem bem. Então vejam que são argumentos de essência revolucionária. A essência desses argumentos é revolucionária. Os argumentos dos jovens de hoje, agora sim o ser humano começou a pensar. Porque antes do século XX o ser humano não pensava. Ele vivia mal e era aprisionado pela religião. Vejam que esses argumentos revolucionários hoje são promovidos acerca da Santa Missa. Agora sim. Agora o povo participa da missa. Antes ele assistia à Santa Missa passivamente e não compreendia nada. Hoje não. Hoje ele toma parte. Ele participa, ele celebra a Santa Missa, alguns dirão. Vejam que são todos argumentos de índole revolucionária. E eu daqui a pouco mostrarei como essa revolução, como eu falei desde o início da aula, essa revolução que entra na liturgia, ela tem toda a preparação, o campo está preparado pela Sacrosantum Concilium e a sua insistência na dita participação ativa dos fiéis. Mas daqui a pouco veremos isso. Vamos aqui, só para a gente encerrar a parte que a gente falará propriamente do Catecismo da Crise, o Padre Matias continuará. O ensinamento da Igreja sobre o sacrifício da missa diminui a importância
do sacrifício do Calvário, o sacrifício da missa não diminui de nenhum modo a importância do sacrifício da cruz, pois dele depende totalmente, e nele funda toda a sua eficácia. Todo o seu valor consiste em torná-lo presente, comemorando e em aplicar aos homens as graças que Cristo lhes mereceu sobre a cruz. Quem acusou o sacrifício da missa de diminuir a importância do sacrifício da cruz? Os protestantes acusaram o sacrifício da missa de ser um ultraje ao sacrifício da cruz. Segundo eles, os católicos acham que o sacrifício da cruz não bastou para a salvação da humanidade e que se tem necessidade permanente de outro sacrifício. E aí, a esta falácia que é colocada pelos protestantes, aqui o Padre Matias coloca qual deve ser a nossa resposta a essa falsa acusação. O que é preciso responder a essas acusações protestantes? Os protestantes desconhecem totalmente o ensinamento da Igreja. Cristo mereceu sobre a cruz todas as graças necessárias para a salvação de todos os homens de todos os tempos. O sacrifício da missa não é um outro sacrifício que o da cruz, mas o mesmo sacrifício, tornado presente a todos os cristãos. Seu papel não é o de adquirir novas graças, mas o de aplicar aos homens as graças já merecidas sobre a cruz. Essa é a resposta católica e que acaba por debelar por completo o erro protestante nesse ponto. Lembrem-se daquela passagem que São Paulo dirá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Uma passagem bem conhecida, imagino que vocês conheçam. Termino em minha própria carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. O Padre Matias, de forma muito inteligente, muito apropriada, ele aplica esta passagem, é isso que ele acaba de ensinar. Na Santa Missa, na realidade, é o mesmo sacrifício que não dá outras graças, mas aplica as graças que foram merecidas por nosso Senhor com o sacrifício da cruz. E agora, outro erro, e talvez aqui seja o erro principal, o Padre Matias vai enfrentar a questão de que a missa seria uma refeição. E aí lembrem-se daquilo que eu falei, desta diferença da missa de sempre, em que Deus está no centro de um sacrifício, é um sacrifício e Deus está no centro, para uma concepção da missa como uma ceia, como uma refeição, em que o homem está no centro. Aqui está a diferença, e esse é o ponto que o Padre Matias vai enfrentar, para que a gente possa, de fato, encontrar a missa de sempre. A Santa Missa é também uma refeição. Na sua essência mesma, a missa não é uma refeição, nem uma refeição incluindo um sacrifício, mas simplesmente um sacrifício. A Santa Comunhão, que se pode no limite chamar de refeição, é um fruto desse sacrifício, mas não pertence à sua essência. E aqui o Padre Matias dirá, de forma muito correta, que quando nós não comungamos, nós assistimos à Santa Missa. O fato de alguém não comungar não faz com que esta pessoa deixe de assistir à Santa Missa, deixe de tomar parte. De modo que é evidente, se fosse uma refeição, essa conclusão não seria correta. Se fosse uma refeição, só tomariam parte, evidentemente, aqueles que concretamente comungassem. Então, esse raciocínio do Padre Matias já debela este erro, mas aqui ele traz também o que o magistério ensina sobre o assunto. O que diz o magistério da Igreja sobre o tema? O Concílio de Trento afirma claramente que a missa é um sacrifício. Nunca diz que seria também uma refeição. A tese segundo a qual a Santa Missa, em sua natureza essencial, seria ao mesmo tempo um sacrifício e uma refeição, foi explicitamente condenada por Pio XII. Vejam, um Papa do século XX, poucos anos antes do Concílio Vaticano II, condenou, ou poucos anos antes da Revolução Litúrgica, condenou esta concepção da missa como uma refeição. Abre aspas para o Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei. Afastam-se, pois, do caminho da verdade aqueles que somente querem realizar o santo sacrifício quando o povo cristão se aproxima da Santa Mesa. E afastam-se ainda mais aqueles que, pretendendo
que é absolutamente necessário que os fiéis comunguem com o sacerdote, afirmam perigosamente que não se trata apenas de um sacrifício, mas sim de um sacrifício de uma refeição de comunidade fraterna, fazendo da comunhão realizada em comum o ponto culminante de toda a cerimônia. É preciso ainda mais uma vez ressaltar que o sacrifício eucarístico consiste essencialmente na imolação incruenta da divina vítima, imolação que é misticamente indicada pela separação das santas espécies e por sua oblação feita ao Eterno Pai. A Santa Comunhão assegura-lhe a integridade e tem por finalidade nela fazer participar sacramentamente. Porém, enquanto é absolutamente necessária da parte do ministro sacrificador, aos fiéis é vivamente recomendável. Vejam que o Papa Pio XII alertou sobre isso antes, obviamente, antes do Concílio Vaticano II, o que acaba por demonstrar aquilo que eu declarei há poucos minutos. Notoriamente havia problemas na Santa Igreja antes do concílio. Já havia esse tipo de revolução difundida dentro da Igreja. Caso contrário, o Papa Pio XII não teria feito esse alerta. Caso contrário, ele não teria condenado este erro. Então, o Padre Matias aqui vai esmiuçar esta questão para que não pensemos que a comunhão seja um detalhe. Não é isso que o Padre Matias está a dizer. Ele apenas está a dizer que não é essencial. A comunhão dos fiéis não é algo essencial. A do celebrante, sem dúvida nenhuma, como disse o Papa Pio XII. Mas a dos fiéis não é algo que faz parte da essência. Vejam de uma forma mais clara a explicação do padre. Como se pode ver na prática que a missa não é essencialmente uma refeição? A Igreja mandou participar todos os domingos do sacrifício da missa, mas nunca obrigou os fiéis à comunhão dominical. Se a Santa Missa fosse essencialmente uma refeição, os fiéis presentes deveriam todos comungar, pois aquele que assiste a uma refeição sem comer nada, nela não tomou parte. É aquilo que eu acabei de falar. Pode-se, pois, participar realmente do sacrifício da missa sem comungar? Sim, pode-se participar muito realmente, ele bota essa palavra para enfatizar, muito realmente do sacrifício da missa sem comungar. Mesmo se, evidentemente, a comunhão faz com que se participe muito mais. Aqui está o ponto. É evidente, a comunhão faz com que o fiel participe muito mais do sacrifício. Mas o fato de um fiel não comungar não impede que ele tome parte, não impede que ele participe. O Concílio de Trento precisou: se alguém disser que as missas em que só o sacerdote comunga são ilícitas e devem ser abolidas, seja anátema. O Concílio de Trento é muito claro: seja excomungado quem disser que tais missas são ilícitas. Vejam, é tudo muito claro na doutrina de sempre da Santa Igreja. E aí, a gente já aqui está no penúltimo item. Aqui é que o Padre Matias vai mostrar que, infelizmente, essa mentalidade entrou na Igreja. Quem ensina que a missa é ao mesmo tempo um sacrifício e uma refeição? Essa é a mentalidade hoje que impera, infelizmente, em boa parte das mentes, dos corações, às vezes até de fiéis de boa vontade. E é fundamental que nas catequeses, é fundamental que no nosso apostolado pessoal mesmo, concreto, nós possamos esclarecer as pessoas a esse respeito, que a missa é um sacrifício, essencialmente um sacrifício. Vamos lá. É hoje uma teoria difundida por numerosos teólogos católicos, o Padre Matias bota católicos entre aspas, de que a missa é uma refeição, em cujo curso um sacrifício se realiza. Seria então, dizem eles, antes uma refeição, mas que compreenderia também um sacrifício, porque Cristo se dá a nós em alimento. É esse dom que Cristo faz de si mesmo em uma refeição que daria à missa seu caráter sacrificial. Vejam, completa inversão dos valores, a inversão completa. Mas isso não tem nada a ver com a teologia católica, pois a realidade foi completamente deformada. O sacrifício consiste em um oferecimento feito a Deus e não aos homens. Sobre a cruz, Cristo se ofereceu a seu Pai e não a nós. Se essa nova teoria fosse verdadeira, o sacrifício da missa seria oferecido a nós e não a Deus.
E é interessante notar que hoje até a posição na qual o sacerdote fica na igreja sugere que o sacrifício é oferecido a nós e não a Deus. Isso é algo tão básico. É um dos pontos que chama mais a atenção. E eu queria até que vocês de alguma forma relembrassem, aqueles que já assistiram à missa de sempre, a primeira vez que vocês tomaram parte nela. Eu me lembro até hoje, e foi tão interessante para mim. Deus me abençoou neste ponto, porque eu não tive esse estranhamento inicial. Na realidade, já havia no meu coração essa sede. E eu tive uma circunstância até dramática da minha vida pessoal, né? Foi a única exumação da qual eu tomei parte, do meu sogro. A minha esposa, claramente, eu a poupei daquela situação. Eu fui fazer a exumação do corpo do pai dela. Ocorre que ele estava enterrado em Itaipava e o jazigo da família ficava em Porciúncula, que é um município do norte do estado do Rio. E aí eu fui para Porciúncula, levamos eu, a minha esposa e a sua avó, né, que era minha avó também, que até faleceu no fim do ano passado. Quem participou daquela procissão que nós realizamos soube do fato, porque eu estava naquele momento no enterro dela, uma senhora de muita fé. E eu aproveitei que estava lá no norte, onde a administração apostólica está presente. Em Porciúncula, inclusive, tem uma paróquia confiada à administração apostólica, e eu, por conta própria, falei, vou à missa de sempre. Naquela época, não lembro como eu a chamava, talvez missa tridentina. O fato é que cheguei lá com inúmeros fiéis, aparentemente pessoas muito simples, todos muito bem vestidos, imagino até que muito melhor do que eu, e a missa, evidentemente, em latim. O único que não acompanhava as orações era eu, por mais que eu compreendesse o que acontecia. Mas todos aqueles fiéis simples respondiam com muita naturalidade e acompanhavam com muita tranquilidade aquela missa em latim. E como foi bom estar ali. Talvez a única pessoa, e me apoio até na penúltima aula que o Sidney deu aqui, talvez a única pessoa que tivesse diploma de nível superior ali fosse eu. Mas a pessoa que estava mais perdida na igreja era eu. E aquelas pessoas simples assistiam e tomavam parte no sacrifício da missa de forma belíssima. Eu tive a ocasião também de me confessar com o padre antes da missa, e aquela prática tão bonita que hoje, infelizmente, se perdeu, né? Do padre ficar no confessionário antes da celebração e atender os fiéis. Ali naquela missa, se eu não me engano, era uma sexta-feira, um final de tarde de sexta-feira. E que belo foi aquele momento. E como foi um divisor de águas na minha vida. E eu imagino que também tenha sido um divisor de águas na vida de vocês, o momento em que vocês conheceram a missa de sempre, que nunca foi abolida e nunca poderia ser. E esse é o último ponto aqui do livro que eu trago hoje, já como uma preparação para a próxima aula. A missa de sempre nunca foi abolida. Durante décadas, essa foi a impressão, mas aqui o Padre Matias demonstra cabalmente que esta missa nunca foi e nunca poderia ter sido abolida. Vamos lá. A missa tridentina foi abolida desde 1969, data da introdução da missa nova, a missa de Paulo VI. Houve o esforço para fazer crer que a missa tradicional havia sido abolida e proibida. Mas, em seu motu próprio, Summorum Pontificum, 7 de julho de 2007, o Papa Bento XVI reconheceu publicamente que a missa tridentina nunca foi abolida. Todos aqueles que haviam sido acusados de desobediência e perseguidos durante quase 40 anos por causa de sua fidelidade a essa missa sofreram, pois, perseguição por causa da justiça. E aí ele vai perguntar algo mais importante. A missa tradicional podia ser abolida? A missa tradicional dificilmente podia ser abolida, proibida, pois a Igreja sempre respeitou os ritos multisseculares, em vez de tentar proibi-los. Ademais, São Pio V, tendo promulgado o missal tridentino pela bula Quo Primum Tempore, de 14 de julho de 1570, outorgou um privilégio perpétuo, segundo o qual nenhum padre poderia jamais ser impedido de ser fiel a esse rito para celebrar a missa.
As decisões da bula Quo Primum Tempore de São Pio V não foram abolidas pela Constituição Apostólica Missalem Romanum de Paulo VI, de 3 de abril de 69, promulgando a Missa Nova. É difícil determinar o alcance jurídico exato da Constituição Missalem Romanum de Paulo VI por causa das ambiguidades que contém. O que é seguro é que não pretendia abolir o privilégio outorgado por São Pio V. Os defensores da missa tradicional viram isso e disseram-no imediatamente. Mas os bispos e mesmo o Papa Paulo VI procuraram fazer crer que a missa nova era obrigatória. Então, aqui não há como nos determos, tanto o fato é que aqueles que desejavam não somente celebrar a missa de sempre, mas aqueles que desejavam assistir à missa de sempre foram perseguidos durante muitas décadas na história da Igreja. Até que o Papa Bento XVI escreveu o motu próprio, Summorum Pontifico, no qual declarou, como está escrito aqui, que a missa de sempre nunca tinha sido abolida. Declarou, evidentemente, o óbvio, e fez muito bem ao fazê-lo. Mas o fato é que há um fato histórico durante o pontificado do Papa João Paulo II. Esse ponto aqui é fundamental. E é a última pergunta do Catecismo da Crise que eu lerei. Vejam o que aconteceu durante o pontificado do Papa João Paulo II. Isso é fato histórico, tem uma citação aqui no rodapé. Isso foi declarado por um cardeal da Igreja. Vejam a consulta que o Papa João Paulo II fez muito antes do Summorum Pontificum. E o que foi respondido por aqueles que foram consultados. Foi preciso, pois, esperar quase 40 anos para que Roma percebesse que a missa tradicional não estava abolida? As autoridades romanas sabiam exatamente, ao menos desde 1986, que a missa tradicional não havia sido abolida. Mas foi preciso esperar ainda mais de 20 anos para que a coisa fosse tornada oficial. O cardeal Stickler contou, cardeal Alfonso Stickler, é numa revista Latin Mass Magazine, 5 de maio de 95. Isso aqui é um fato histórico que está declarado por um cardeal numa revista. Vamos lá, abre aspas. Em 1986, o Papa João Paulo II fez 2 perguntas a uma comissão de 9 cardeais. Primeiramente, o Papa Paulo VI, ou uma outra autoridade competente, proibiu a celebração em nossa época da missa tridentina? Essa foi a pergunta. A resposta dada por 8 dos 9 cardeais em 1986 foi: não, a missa de São Pio V nunca foi proibida. Posso dizê-lo, pois eu era um dos cardeais. Ele era um dos cardeais que foi consultado. Houve também uma outra pergunta interessante. Um bispo pode proibir a um padre que tenha boa reputação de continuar a celebrar a missa tridentina? Os 9 cardeais foram unânimes em dizer que nenhum bispo poderia proibir a um padre católico celebrar a missa tridentina. Não há proibição oficial, e eu creio que o Papa nunca trará alguma, justamente por causa das palavras de São Pio V, que disse que essa missa valia perpetuamente. Eu recomendo que vocês leiam a bula Quo Primum Tempore. Leiam esta bula, que lá vocês como poderão ver, né? E ela está, inclusive, ela está presente naquele ordinário da missa de sempre que nós vendemos aqui no Centro Dom Bosco. Está lá, o Domênico fez este ótimo serviço de colocar a bula Quo Primum Tempore no final daquele ordinário. E lá vocês verão que o Papa São Pio V, ele declarou que a missa de sempre é de sempre, que a missa, após aquela reforma que ele promoveu, ela é perpétua. Então está aqui, obrigado, está aqui no nosso ordinário, ao lado aqui da imagem do sonho do nosso pai São João Bosco, está a bula Quo Primum Tempore, com esta declaração de São Pio V. Então vejam que foi simplesmente obedecer aquilo que um Papa declarou. Hoje fala-se tanto em fidelidade ao Papa, que nós devemos ser fiéis, devemos ser obedientes, mas vejam que é uma fidelidade relativa. Quando um Papa declara algo que está em desacordo com o que um outro Papa do passado declarou, eu tenho que ser fiel, na realidade, ao Papa atual. Se eu escolher ser fiel ao Papa do passado, eu sou um fiel católico desobediente. Isso não faz o menor sentido. Então, é muito bom recordarmos que a missa é de sempre e para sempre. Nesse momento em que, infelizmente, no pontificado do Papa Francisco,
temos acesso a inúmeras notícias de que o motu proprio Summorum Pontificum será alterado, que haverá maiores restrições à celebração da missa de sempre. Fiquemos muito atentos a esse movimento, porque são muitas as notícias que apontam nesse sentido e nós precisamos combater essas restrições. Nós precisamos defender a missa de sempre. E fica aqui a minha dica de leitura. A dica de leitura da aula de hoje, talvez vocês pensassem que eu traria aqui um livro que fale da crise na reforma litúrgica ou na revolução litúrgica de 1969. Eu trarei também um livro a esse respeito na próxima aula, mas eu resolvi na aula de hoje trazer simplesmente este livro, um livro breve, pequeno. Eu recomendo que vocês o leiam assim, com alguma urgência, eu diria, com alguma prioridade. Missa Tridentina, Explicações das Orações e das Cerimônias da Santa Missa, Dom Prosper Guéranger. É um sacerdote francês, como eu tinha dito, da editora Permanência, o livro, e aqui vocês perceberão que, de fato, por mais até que o título seja Missa Tridentina, vocês perceberão que há alguma contradição até nisso, que ela não é tridentina, porque o que o padre faz neste livro? O que Dom Guéranger faz aqui? Ele fala da missa de sempre inteira, cada uma de suas partes, e abaixo de cada parte ele coloca quando aquela parte surgiu na Santa Missa. E nós perceberemos assim, de forma maravilhosa, que ela quase inteira surgiu muito antes do Concílio de Trento, muitas vezes no primeiro milênio da história da Igreja, e ele vai explicar cada parte. Então esse livro é precioso para que nós possamos conhecer mais a missa de sempre, para amá-la de fato, amá-la concretamente e defendê-la. Nós precisamos defender a missa de sempre. Nós precisamos concretamente defendê-la. Por isso é que na conclusão desta aula, eu coloquei aqui a importância de conhecermos e nos aprofundarmos no conhecimento da missa de sempre. Saiamos daqui com este propósito, conhecer a missa de sempre, para amar a missa de sempre, para defender a missa de sempre. Depois, a importância de assistirmos à missa de sempre o máximo possível, sempre que for possível. Graças a Deus, aqui no Centro Dom Bosco, nós temos a missa de sempre todas as sextas-feiras. Graças a Deus, nós temos também aqui na Antiga Sé a missa de sempre todos os dias, praticamente, se eu não me engano, só no sábado, que ainda não temos, mas de segunda a sexta e também aos domingos, terça a sexta e também aos domingos nós temos a Santa Missa de sempre na Antiga Sé, e aos domingos nós temos a Santa Missa de sempre na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel. Há outros bairros, tem também a Capela da Permanência, tem uma igreja no bairro do Santíssimo. Então vejam que, graças a Deus, nós temos essa oportunidade. Então procurem assistir à missa de sempre, cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas circunstâncias. Eu vou falar melhor sobre isso na terceira aula, mas saiam daqui com esse propósito também. E aí o terceiro ponto eu já abordei, a importância de amarmos e defendermos a missa de sempre. Este é um propósito fundamental, a defesa da missa de sempre, contra as falsas acusações que são feitas a ela, contra todas essas falácias, contra todos esses juízos temerários que são provenientes de uma grande ignorância litúrgica que acaba por assolar a Santa Igreja. E o último apelo, eu penso que é o mais importante, não sei quantos sacerdotes assistirão a esta aula, mas eu tenho conhecimento que há um bom número de sacerdotes que têm acompanhado este curso. Às vezes eu vejo até pelos comentários alguns elogiosos, outros nem tanto, ou até vão no sentido contrário. Mas o apelo que eu faço aqui a todos os sacerdotes, mesmo aqueles que têm falado eventualmente mal de algum ponto ou outro, apelo a todos os sacerdotes de boa vontade: por favor, conheçam, amem e passem a celebrar a missa de sempre. Esse é, inclusive, um apostolado importantíssimo que nós, fiéis leigos, precisamos fazer. Incentivar que os sacerdotes de boa vontade celebrem a missa de sempre, que eles vençam eventuais ranços
eventuais preconceitos que eles próprios tenham e medos que até são justificados, porque, infelizmente, muitos bispos perseguem a missa de sempre. Muitos bispos não desejam que a missa de sempre seja celebrada, seja propagada e difundida, mas nós, fiéis leigos, devemos rodear esses sacerdotes, fortalecê-los e mostrar para eles que a decisão de aprender a celebrar a missa de sempre será um divisor de águas na sua vida sacerdotal. E que haja cada vez mais sacerdotes nesta arquidiocese e em todas as outras que celebrem a missa de sempre. Que todos esses sejam os propósitos desta aula. Eu deixarei os trechos que eu escolhi aqui da Sacrosanctum Concilium, eu os lerei, ficará mais apropriado, eu os lerei no início da próxima aula, antes de entrar no próprio Catecismo da Crise. Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva o nosso Pai São João Bosco! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, São Pio V, São Pio X, estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.